Olá, seja bem-vindo ao Somente as Escrituras 7 e hoje estamos com o atributo comunicável de Deus, a bondade de Deus. O que é o atributo comunicável, a bondade de Deus? O atributo comunicável da bondade de Deus refere-se à qualidade ou característica divina que Deus compartilha ou comunica de alguma forma com a humanidade. A bondade de Deus é um exemplo de um atributo comunicável, pois é uma qualidade divina que ele revela e compartilha com suas criaturas, especialmente com os seres humanos. Quando falamos da bondade de Deus como um atributo comunicável, estamos destacando como Deus demonstra sua bondade na criação, na provisão, na redenção e no relacionamento com os seres humanos. Isso significa que Deus não apenas é bom em sua natureza intrínseca, mas também age de maneira boa e benevolente em relação a nós. Ele demonstra sua bondade através de seus atos e relacionamentos com sua criação. Alguns exemplos de como Deus demonstra sua bondade incluem a criação. Deus criou o mundo que é bom e sustenta a vida. Ele fornece recursos e beleza para a humanidade desfrutar. Isso nós encontramos lá em Gênesis, né? A criação do mundo que Deus fez somente com sua palavra. Do ex nihilo, do nada, Deus fez tudo. E fez a terra, fez o sol, fez a lua, fez os mares, os oceanos e fez o homem e a mulher. A provisão, Deus cuida de suas criaturas, fornecendo alimento, abrigo e todas as necessidades básicas. No jardim do Éden, na criação, Deus propiciou para os animais, para a natureza e para os seres humanos o seu próprio alimento, abrigo e todas as outras necessidades básicas. Redenção, a encarnação e obra de Jesus Cristo demonstra a suprema bondade de Deus, oferecendo a redenção e a salvação aos pecadores. No relacionamento, Deus convida os seres humanos a terem um relacionamento com Ele, revelando sua bondade por meio da comunhão, orientação e amor e graça. Portanto, o atributo comunicável da bondade de Deus enfatiza como ele compartilha sua bondade com a humanidade de várias maneiras e nos convida a responder a essa bondade com gratidão, fé e obediência. É um aspecto central da teologia cristã e frequentemente destacado na Bíblia e na tradição teológica cristã. Certamente, na tradição reformada, o atributo da bondade de Deus desempenha um papel fundamental na compreensão da doutrina da predestinação ética cristã e a vida dos crentes. Nós vamos ver aqui alguns aspectos importantes a serem destacados. A doutrina da predestinação e a bondade de Deus. A doutrina da predestinação na tradição reformada ensina que Deus, em sua soberania e bondade, escolheu desde a eternidade quem seria salvo e quem não seria. Embora isso possa parecer duro, os reformadores viam isso como uma manifestação da bondade de Deus. Eles argumentavam que, ao eleger um povo para a salvação, Deus estava demonstrando sua graça e misericórdia, dando a algumas pessoas a oportunidade que ninguém merece. Em vez de ver a predestinação como arbitrária, os reformadores a viam como uma expressão da bondade de Deus em conceder salvação. João Calvino cita: se como os reformadores ensinaram, a eleição divina é uma demonstração da bondade e misericórdia de Deus, então
A doutrina da predestinação é uma expressão suprema da sua bondade, pois oferece a esperança da salvação. A influência da bondade de Deus na ética cristã. A bondade de Deus é um modelo para a ética cristã. A tradição reformada enfatiza que os crentes devem refletir a bondade de Deus em suas vidas, amando o próximo, praticando a justiça, sendo compassivos e misericordiosos. A bondade divina serve como base moral para a conduta dos crentes, impulsionando-os a agir de maneira bondosa e justa. Charles Spurgeon diz: a bondade de Deus é um padrão para nossa bondade para com os outros. À medida que experimentamos a bondade de Deus, somos chamados a ser instrumentos de sua bondade no mundo. Chamado para os crentes refletirem a bondade divina. Os reformadores enfatizam que os crentes têm a responsabilidade de refletir a bondade de Deus em suas vidas diárias. Eles são chamados a ser luz e sal no mundo, mostrando a sua bondade e o amor de Deus através de suas ações, palavras e atitudes. Isso inclui compartilhar o Evangelho, cuidar dos necessitados e ser testemunhas vivas da graça e misericórdia de Deus. Jonathan Edwards cita: Deus nos chama não apenas para crer em sua bondade, mas para viver de maneira que a sua bondade seja visível para o mundo. Ao explorar esses aspectos, é possível entender como a bondade de Deus desempenha um papel central na teologia e na prática cristã. Ela molda a compreensão da predestinação, influencia a ética dos crentes e os desafia a serem agentes de bondade. A bondade de Deus, esse atributo, está ligado diretamente ao amor, enfatizando a benevolência de Deus para com as criaturas. A bondade de Deus também implica na realidade que tudo o que ele faz é essencialmente bom e legítimo, mesmo que o homem não compreenda. Nós encontramos outras citações de João Calvino, por exemplo: a bondade de Deus é uma fonte inesgotável de todas as boas coisas. Jonathan Edwards: a bondade de Deus é a raiz de todas as bênçãos. Charles Spurgeon: a bondade de Deus não é limitada pelo nosso mérito, mas pela sua própria natureza. Thomas Watson diz: Deus é bom, ele nunca é nada além disso. Tudo o que ele faz é feito com bondade. Nós podemos encontrar isso em alguns versículos bíblicos, como Salmos 145, versículo 9. Versão NVI: o Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. No Salmo 100, versículo 5: pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Romanos capítulo 2, versículo 4 diz: ou você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento. Tito capítulo 3, versículos 4 e 5. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Amém, meus irmãos.